Eu vou abrir agora para as perguntas. A Vitória está com o microfone. Assim, eu só vou solicitar que vocês sejam um pouquinho sucintos assim, e direto à pergunta, porque a gente agilizar, por favor. Boa tarde. Meu nome é Cristiana e eu estou estudando psicologia agora, estou no 2º período. Isso aqui, para mim, também é tudo muito novo. E tem uma dúvida que me gera, assim, é uma questão muito dentro de mim, porque tem muita questão da ética e do sigilo, né, dentro da psicologia. E quando a gente está atendendo alguém, a Valéria até citou isso, se a gente descobrir que o paciente ele ou está sendo violentado, ou até mesmo ele cometeu algum crime, que nós, quando cidadãos, no lugar de cidadão fora do mundo psi, nós denunciaríamos, mas dentro do mundo, como sendo psicólogos, respeitando a ética, o sigilo, nós deveríamos quebrar esse sigilo. Como é que funciona ainda? Essa fica uma dúvida dentro de mim, e que ela até citou, e eu queria saber se isso pode ser abordado. Obrigada. Essa pergunta é para mim, então, Cristiana? Obrigada. Existem situações em que o direito, né, a defesa, o direito que aquela pessoa tem, ela precisa ser garantido. Né? E aí, o que nós temos? Né? Óbvio, se a gente tem a noção de que aquela pessoa está cometendo algum tipo de crime, né? A gente se reporta, me corrija, vocês que estão aí no conselho mais de frente, ao nosso conselho, para que a gente possa, então, fazer isso, essa revelação. Agora, tem uma diferença, e se ela está sofrendo uma violação de direitos, né, e se ela, por exemplo, é uma pessoa que... eu trabalho muito com as questões de abuso sexual, né, se a gente sabe que ela está sofrendo, a gente também não pode se calar. Agora, a gente vai trabalhar para além da violação. Como é que essa violência... qual a representação que essa violência tem na dinâmica daquela família, para aquele sujeito? Então, assim, uma coisa não exclui a outra, sabe, Cristiano? Uma coisa é o dever que a gente tem enquanto cidadão, enquanto profissional até, porque o Código da Psicologia ele tem alguns momentos em que nos permite, sim, romper esse sigilo quando é em proteção à vida humana, em proteção. Tá? Agora, para além disso, né, como é que a gente vai trabalhar na relação com aquele sujeito que muitas vezes permanece? Porque quando a gente, por exemplo, está com com uma família no CREAS ou no CRAS, e que isso se revela, muitas vezes essa família vai continuar sendo atendida por nós. Então, a questão é como é que a gente trabalha isso com a família para o vínculo não se romper. Não sei se respondi. Boa tarde, meu nome é Érica, eu sou psicóloga. Eu queria até trazer assim, uma reflexão crítica para o Saulo, né? Algum tempo atrás, porque eu acabei de fazer um projeto para submeter para o mestrado, e eu fiz uma leitura a respeito da atuação do psicólogo no judiciário no Brasil, né? E, se eu não estou enganada, era Gonçalves e Brandão. E aí tem uma reflexão muito crítica com relação aos psicólogos do sistema judiciário, o psicólogo do judiciário, virarem meros reprodutores de laudos e pareceres. Então, quando você traz aqui brilhantemente de que cada um, sabendo a sua atribuição, vai fazer com que a roda gire, eu queria saber como é que fica esse lugar desse psicólogo que, de repente, é pressionado pelo promotor, e aí ele tem que fazer um laudo, e ele acaba escolhendo, no caso de uma adoção ou de uma guarda, quem é o menos pior para ficar com aquela criança, ou qualquer outra situação que necessite do parecer técnico dele, para que ele não seja verdadeiramente um reprodutor de laudos e pareceres. Eu esqueci o seu nome. Érica. Então, Érica, assim, o TJ tem uma atribuição diferente do Ministério Público. Assim,
falar desse lugar do TJ, eu não teria como falar, mas a psicologia no TJ tem uma construção já, né, profissional, né, assim, de atribuição já feita já de muito tempo, muito mais, inclusive, que do próprio Ministério Público, né, e de concurso público, enfim. O TJ tem uma outra atribuição também, né, dentro dessa defesa dos direitos. E é o que a gente discute, né, assim, atualmente a gente tem discutido com algumas psicólogas do TJ, né, na Comissão de Justiça, que eu também faço parte, sou colaborador, junto com o André, que está aqui também, da Comissão de Justiça, que a gente se reúne lá no Rio de Janeiro, e a gente tem discutido alguns problemas, né, que as psicólogas do Tribunal de Justiça têm trazido em relação justamente a essa questão da prática, né, assim. Aí é um daqueles slides que a gente, né, acabou pulando, não pôde discutir muito, essas tensões, né, assim, até que ponto, né, a autonomia profissional está sendo desrespeitada, digamos assim, por conta, né, daquela imposição, né, hierarquia, né, versus, né, autonomia profissional e a hierarquia institucional. Isso tudo é muito melindroso, né, assim, da gente falar como que isso tem que funcionar. Mas eu acho que, assim, na minha prática, aí eu falo por mim, no Ministério Público, né, assim, na infância, e também não isso que eu trago aqui também não é uma experiência também de todos os psicólogos do Ministério Público. Acho que é importante isso também ficar marcado, né, assim, porque assim, eu estou falando da capital, inclusive, né, esse Ministério Público hoje tem alguns CRAs, que eles chamam, Centro Regional, Administrativo, enfim, que tem as suas divisões e tem as suas equipes, né? Eu estou falando do Rio de Janeiro, no Centro de Apoio das Promotorias da Infância e Juventude, que a gente, né, da psicologia ali tem esse posicionamento. E o nosso posicionamento é sempre de conversar, né? Assim, a gente procura, né, a gente tem exemplos mil, né, dessas questões que vem um pedido, né, bem enfático, às vezes até exatamente, né? Enfim, não queria falar, mas enfim. E aí a gente, né, assim, procura conversar, né, com aquele promotor e muitas vezes, assim, eu vou te dizer, assim, muitas vezes ouve, né, assim, eles conseguem ter uma escuta a partir do momento que a gente, é isso que eu falei, assim, a gente precisa ter um trabalho sistematizado, né? Se a gente chega, né, sempre com um trabalho que a gente não tem um plano de trabalho, não tem um relatório anual, não tem um plano de trabalho bianual, não sei como é a realidade de cada instituição, a gente não respalda alguns posicionamentos profissionais para aquele outro que está querendo impor uma autonomia, interferir alguma autonomia. Aí, de novo, eu estou falando do Ministério Público no Centro de Apoio. No Tribunal de Justiça, eu não tenho apropriação para falar. E lá, assim, no Ministério Público, a gente tem conquistado algumas coisas, né? Assim, essa semana, né, Laura, a gente participou de uma reunião que eu fiquei muito feliz com a fala de uma promotora que, há alguns anos atrás, eu jamais ouviria dela. Ela ter uma crítica em relação... A gente estava discutindo a questão da usuária de drogas, grávida, em outro momento, né, assim, ela já ia entrar com uma ação antes daquele bebê nascer para retirar o bebê dessa mãe. Hoje ela já fez uma crítica em relação a isso, que ela já não vai fazer, quando ela voltar para a promotoria dela de atribuição, ela não vai ter mais esse tipo de né, assim, de ingerência, de conduta em relação a esses casos, né, assim, que hoje ela já repensa a própria atuação profissional. A partir, eu acho que de conversas, né, assim, eu acho que a gente precisa eu acho que primeiramente sistematizar um trabalho. Acho que assim, isso dentro da psicologia de modo geral. A gente tem poucos esses recursos, né? Eu acho que a psicologia faz muito pouco isso. Relatórios anuais, arquivos, para a gente poder subsidiar no momento que a gente vai pleitear algum tipo, né, assim, de posicionamento, até mesmo, né, profissional. Acho que a gente precisa ter um arcabouço de planos, de relatórios, enfim, para a gente subsidiar uma postura profissional séria, para ele ver que a gente está ali com uma proposta de um trabalho, né, assim, que tem um objetivo, né, que tem uma meta
a ser alcançada, né, assim, para além somente da assessoria para ele, né, assim, a gente tem um alcance que é muito maior, que o nosso objetivo é a população usuária do Ministério Público. Então, eu acho que acaba facilitando essa conversa com o promotor de justiça, eu acho que acaba facilitando, sim. Acho que na experiência que a gente teve, e ao longo desses, sei lá, 10 anos, eu fiquei um período fora, enfim, do Ministério Público, estou retornando agora recentemente, mas a gente tem uma experiência bem positiva em relação a... Claro que não, né? Tem as exceções, como, né, você mesmo pontuou aí para a gente, tem essas exceções desses posicionamentos que eles querem da gente mais enfático, mas, na maioria das vezes, não é tranquilo, mas é conversável, digamos assim, se existe essa palavra. Enfim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Josefa. Eu queria falar com a Valéria o seguinte: eu trabalhei de 2009 a 2011 na Defensoria Pública, no Núcleo de Terras e Habitações. E nós atendíamos, não como psicóloga, nessa época ainda não atuava lá como psicóloga, nós atendíamos as comunidades que sofreram esse tipo de violação, que foram removidas, inclusive a Vila Autódromo. Então, foi feito, meu coordenador fez um dossiê, Vila Autódromo, comprovando que não havia necessidade da retirada daqueles moradores, que não ia interferir em nada nesses mega-eventos. Infelizmente, não conseguimos atender a tudo, mas uma parte ainda da Vila Autódromo sobrevive. E, por conta disso, o núcleo de terras ele foi desarticulado, ele foi desmantelado. O então governador pressionou o governador-geral, o defensor-geral, o núcleo de terras foi totalmente desarticulado. Os defensores foram para outras varas, os estagiários foram embora, os funcionários, eu era funcionária, fui mandada embora com outra funcionária, não era concursada lá, era cargo de confiança, fui mandada embora. Hoje o núcleo de terras existe, mas não com a mesma ideologia. O que eu queria exemplificar é que, como a violação de um direito, ele desdobra com violações de outros direitos e outros direitos. Quer dizer, aí, uma fala de um morador me comoveu muito. Ele disse assim: você sabe o que é você sair de casa para trabalhar e, quando voltar, não ter mais casa? Porque a máquina da prefeitura passou por cima, literalmente, passou por cima mesmo. E a gente sabe que eles não falavam no pagamento, né, das moradias, que era um valor muito baixo. Algumas famílias foram removidas para áreas bem distantes. Para resumir, uma violação de um direito, ele mexe com a subjetividade de todas aquelas pessoas que estão ali, não só com quem sofre a violação do direito e com quem também está atuando. Ainda existe muitos movimentos em favor da moradia. A gente sabe que a terra, a moradia, está intrinsecamente ligada à subjetividade. É o que você pertence. Moradores ali da Vila Autódromo, de mais de 40 anos, filhos cresceram ali, criaram filhos ali, tem toda a rede de amigos, tudo construído ali para, de uma hora para outra, se ver com aquele direito violado. Esse é dois exemplos da violação dos direitos e o desdobramento que isso causa, né, na população em geral. É isso. Obrigada. Deixa eu fazer só algumas observações sobre esse caso. Assim, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro sofreu aquilo que se chama de processo de gentrificação, né, que tipo áreas valorizadas do ponto de vista do mercado imobiliário não pode morar pobre, logo essas pessoas foram retiradas. Algumas assim, com requintes que a gente vê na história da Segunda Guerra Mundial, tipo, o cara chegava em casa e a porta dele pintada de amarelo, dizendo assim, que a casa ia ser derrubada. E no caso da Vila Autódromo, assim, de fato, tem algumas casas lá, mas a crueldade da prefeitura chegou ao ponto deles não recolherem os escombros das outras casas. Então,
a casa do cara está lá, assim, mas ele mora no meio de uma paisagem pós-apocalíptica, assim, sem água, sem esgoto, com rato, né, tal. Eles derrubaram as casas e deixaram... e várias dessas remoções não se fez absolutamente nada assim, com essa terra depois. Foi simplesmente para tirar qualquer a pobreza daquele local. Assim, assim, faz parte da conjuntura que eu tentei mostrar para vocês. Assim. Josefa, realmente a gente tem que pensar nisso, que isso aconteceu aqui pertinho da gente, né, na Vila Autódromo, 600 famílias foram retiradas, mas acontece no Brasil inteiro, e aí vamos fazer só o recorte do Brasil. A gente faz um trabalho também de responsabilidade social em grandes obras, né, das violações de direitos que acontecem em grandes obras, e mês passado eu estava com o pessoal lá de Altamira, né, onde tem a construção da usina de Belo Monte, e eu estava com parceiros da rede em que eles diziam assim, olha, hoje eu tenho que andar 1 hora para chegar nessa reunião. Eu morava a 5 minutos daqui, hoje eu tenho que andar 1 hora no sol que, sabe, é impossível de se pensar que alguém consiga andar numa região que não tem ônibus. Então, o direito à moradia também é o direito ao acesso, à educação, direito a tantos outros direitos, como você bem fala, né, que passar por cima de uma casa é passar por cima de uma história, e é passar por cima, sim, da questão de que aqui nós não queremos pobres, vamos higienizar, porque é um território. Por isso que, quando você fala da desarticulação do núcleo de terras e habitação, na verdade, essa desarticulação, com certeza, é uma questão política. Né, uma política não simplesmente partidária, por isso que nós, como psicólogos, também temos que ter uma posição e um posicionamento político frente a essas violações de direitos tão terríveis. Assim, eu vou só fazer uma fala breve, porque me veio um questionamento. Assim, eu trabalho também num CREAS, já trabalhei numa instituição de acolhimento, e o que a gente vê é que, na verdade, assim, cabe a cada um de nós, os psicólogos, na verdade, se responsabilizar por cada usuário, por cada paciente que a gente atende, porque, assim, o que a gente vê no dia a dia mesmo é que aquele usuário que tentou uma vaga na saúde ou que teve atendimento na saúde quando criança, aquela família ela vai passar para a assistência, aquela família também vai ser do judiciário, entendeu? E, assim, na verdade, o atendimento em rede nem sempre ele funciona. Na verdade, o atendimento em rede, às vezes, o atendimento na saúde não funcionou, o atendimento na assistência não funcionou, a judicialização acontece, depois ele volta para a assistência, ele volta para a saúde, e, na verdade, assim, cada um se responsabilizar mesmo por aquilo que faz e saber que fez o melhor. Isso é política pública, né? Trabalhar em rede, que muitas vezes essa rede não é fechada mesmo, né? Ela não se concretiza, na verdade. E, assim, vou passar para uma fala bem breve, final, né, dos palestrantes, e aí eu passo para a Débora. Pode ser. Saulo, começa, Valéria. Só queria trazer ainda, uma fala final, mas ainda uma discussão que ficou da mesa anterior, em relação, e da mesa também, a primeira mesa e a segunda, em relação aos psicólogos clínicos. Né, assim, os psicólogos clínicos, né, não estão sendo afetados pelas políticas públicas, enfim, estão, né, assim, os psicólogos clínicos cada vez mais, né, isso não me entendam mal, assim, não o que isso foi dito aqui, né, assim, isso é só para a gente poder discutir isso, né, assim, que muitas vezes foram ditos aqui essa questão da psicologia clínica, né, que não está envolvida na psicologia, na política pública, só que está, né, assim, o psicólogo clínico hoje ele está sendo cada vez mais sendo chamado a responder sobre os seus pacientes na justiça. Então, elabora-se laudos, né, que solicitado pelas partes, se for criança, adolescente, principalmente, o pai ou a mãe solicita, e esse laudo está sendo apresentado para a justiça. Muitas vezes aquele psicólogo, né, assim, não é nem informado, mas, né, assim, já deve imaginar que aquele laudo que ele está elaborando é por aquele pai ou aquela mãe encaminhar para a justiça, e isso tem causado alguns, né,
alguns rebatimentos, digamos assim, em relação a isso. Então, assim, se esse psicólogo clínico também, né, assim, não tiver também buscando essas informações, né, se não tiver também compromissado com essa discussão social, de política pública também, essas elaborações de laudo, né, que a gente falou na Resolução 007, se ele não contextualizar aquilo que ele vai estar elaborando ali, né, que produção de documento é essa que vai estar sendo elaborada. É isso. Eu acho que eu queria colocar uma discussão final. É isso. Só gostaria de agradecer, né, e me colocar à disposição para qualquer questão mais que for necessário, né, o tempo é rápido aqui, então a discussão é longa, fiquem à vontade, a gente vai discutindo e muito obrigada. Primeiramente, agradecer assim, o espaço, também me colocar à disposição para maiores conversas depois. Só fazer um apontamento aí que eu acho também de uma mudança de época em que a gente vive. Quem trabalha com garantia de direitos e com políticas públicas tem uma tendência, e aí é autocrítica, né? A gente se escora muito na legislação existente e esquece que ela é fruto de uma correlação de força anterior que a gerou. Por isso que eu quis fazer essa breve análise de conjuntura, porque a alteração dessa correlação de forças para pior está fazendo com que essa legislação que nos ampara enquanto profissionais, enquanto sujeitos éticos, ela está em xeque, né? Assim, e aí a gente tem uma profusão de exemplos, tanto com uma legislação mais repressiva, perdas de garantia de direitos sociais básicos, até a possibilidade, assim, de, enquanto professores, a gente falar isso em sala de aula, né? Não tem, né, assim, a famosa lei da mordaça. Mas é isso, assim, agradecer o espaço e me colocar à disposição para conversas posteriores. Obrigado. Então. E aí, só agradeço mesmo ao Alexandre, Saulo e Valéria por a palestra. Obrigada a todos.